Esse ajuste foi feito, todo brasileiro pagou mais impostos, né? Pagou mais por suas tarifas públicas, pagou juro mais elevado, né? E assim por diante. Mas ainda não está completo, porque a taxa de câmbio, neste nível, né, nós vamos ter problema novamente. Então, do setor externo, o ajuste foi avançado, nós tivemos um enorme avanço, mas incompleto, porque nós temos que ter uma outra política cambial capaz de estabilizar a taxa de câmbio num nível que estimule investimento, isso que é fundamental. E também para criar as condições para que nós possamos abaixar a taxa de juros. Agora, quando você olha para o lado interno, é que nós temos o grande desajuste. Eu procurei explicar aqui de uma forma gráfica mais simples, né, o que é o déficit e quais as implicações disso. Do lado direito aqui, lá em cima, eu tenho o gasto de consumo do governo, o investimento, que hoje é minúsculo, né? O governo federal tem investido coisa de 0,4% do PIB, quando no passado chegou a investir 5%, 6% do PIB. E uma enorme despesa de juros. A soma dessas três coisas dá o gasto total. Como é que o governo financia esses gastos? Uma parte é com receitas tributárias, taxas, etc., que corresponde hoje a 37% do PIB. Só que essa receita é ainda menor que a despesa. Então nós temos o déficit. O déficit, na definição técnica, é a necessidade de financiamento do governo. O governo gastou mais do que arrecadou, de receita corrente, portanto, tem que financiar a diferença. Quando você financia a diferença, você alimenta a dívida. E quando você alimenta a dívida, você tem que pagar mais juros. Só para vocês terem ideia, aquele canto direito lá de despesa de juros do governo representou mais de 150 bilhões de reais no ano passado. E lógico que se cria uma imensa massa de interesses nesse setor. Agora veja bem, como é que o governo tem conseguido, né, manter o déficit relativamente sob controle? Está aumentando a receita. E para isso, sucessivamente, nós elevamos a carga tributária. A carga tributária, antes do Plano Real, de 91 a 93, era de 25% em média. Logo depois do Plano Real foi para 30%, e hoje nós estamos com a carga tributária no nível de 36%, 37%. Não existe nenhum país, nem de longe, com uma carga tributária semelhante para o país similar ao Brasil em termos de renda per capita. Eu percorri todas as estatísticas e encontrei países com renda per capita 2,5 vezes maior que a nossa, com algo parecido. E aí, eu não preciso explicar, foram os casos da Polônia e da Hungria, países que têm um passado, né, que o Estado tomava conta de tudo. São dois únicos exemplos, né, similares ao Brasil que eu encontrei. Se você pega a América Latina, como eu disse, a carga tributária é metade da nossa. Então gerou, de um lado, sucessivos aumentos da carga tributária, de forma que você tem a carga tributária relativamente à renda per capita mais alta do mundo. E embaixo nós criamos uma imensa dívida. E com essa dívida nós estamos pagando a taxa de juros mais alta do mundo. De vez em quando tem um outro país que tem taxa de juros mais alta, porque está enfrentando uma situação de crise. Mas nenhum país tem mantido taxa de juros no nível como o nosso durante décadas. Então, obviamente, né, nós estamos enfrentando uma situação em que carga tributária excessiva e juros excessivamente elevados sufoca qualquer possibilidade de desenvolvimento. E daí porque nos últimos 10, 15 anos nós não temos crescido em média mais do que entre 2% e 2,5% em média. Se nós olharmos para trás, na experiência brasileira, de 1860 a 1980, nós crescemos em média sistematicamente, numa única década que tenhamos crescido em média mais de 4% ao ano. De 1940 a 1980, nós crescemos 7%.
Nós temos na nossa história um período similar com crescimento muito baixo, só no início do século XIX. Depois daquela fase de crise da mineração, etc., nós temos uma espécie de um vácuo histórico, né, em que o crescimento, na verdade, se fez para o interior e nós não temos dados. E, portanto, as estatísticas mostram um crescimento muito baixo. A consequência de tudo isso é que as empresas supertributadas não têm recursos para fazer investimento, diminui esse recurso, a empresa gera um valor, a parcela do salário, na verdade, no Brasil é muito pequena, né? A parcela, aquilo que apropria a maior parte, né, do valor gerado pelas empresas, é representado por tributos e por juros. Em alguns setores, como o setor de petroquímica, do valor gerado, criado pela empresa, de cada real criado, 80% vira impostos e juros. A parcela do salário é muito pequena nesse setor, né? Um setor muito automatizado. Então, 80% daquilo que a empresa cria vira impostos e juros. No estado de São Paulo, eu tenho certeza de que a carga tributária é mais do que 50%. E o raciocínio que eu sempre fazia para o governador é muito simples. Se a carga tributária no Brasil, vou pegar os dados de hoje, é 36%, 36%, 37%. Do PIB, tudo que nós produzimos, 36%, 37% é carreado para o governo sob forma de impostos. E São Paulo, do PIB nacional, responde também com 36%, 37%, mas paga mais do que 50% de tudo que a Previdência arrecada e cerca de 48% de tudo que a Receita Federal arrecada, basicamente metade. Se eu fizer uma conta simples de regra de 3, se eu pago metade e respondo com 36% da produção, a carga tributária é o dobro de 36%, o que é um absurdo, né? 70% do PIB. Alguma coisa, né, não está aí batendo, mas não é difícil de... Esses são dados, números. São Paulo contribui com 48% de tudo que a Receita Federal arrecada, 53% de tudo que a Previdência arrecada. Se isso tudo arrecadado representa 36% do PIB, e São Paulo também responde com 36% do PIB e contribui com a metade, né? Em relação ao PIB do Estado, que é 36%, a carga passa, por essa conta simples, passa 70%, que é uma loucura. Mas essa é a realidade. Naquela época lá para trás, quando a carga tributária ainda era 30%, eu mostrava para o governador que era mais do que 40%. E daí porque uma das razões básicas é que ele implementou aqui uma política de sistematicamente reduzir a carga tributária em São Paulo. Agora, a culpa dessa carga tributária elevada não é o governo do Estado, nem a prefeitura, é o governo federal. Que o grosso que o governo federal arrecada em São Paulo.